Imagine acordar uma manhã com a notícia de que os bancos estão fechados. Você pega seu telefone para verificar seu saldo e o aplicativo não carrega. O caixa eletrônico na esquina tem um aviso colado: fora de serviço. As lojas estão abertas, mas ninguém aceita seu cartão de débito. Os postos de gasolina só aceitam dinheiro. O aluguel está vencido, mas o proprietário não aceita transferência. A princípio, você supõe que é um erro, alguma falha temporária. Mas então você nota o clima nas ruas. As pessoas estão formando filas do lado de fora das agências bancárias fechadas. Os supermercados estão cheios de clientes com carrinhos empilhados, pagando com notas amassadas porque o dinheiro plástico é inútil. A televisão transmite atualizações. O sistema financeiro está sob revisão de emergência. E, de repente, o pensamento atinge você como água gelada. Seu dinheiro não está onde você pensava que estava. Não está na sua conta, pronto para ser retirado. Sempre foram apenas números em uma tela e a tela ficou escura. Parece o enredo de um romance distópico, mas não é. Isso já aconteceu antes, e não em alguma nação instável distante que você nunca pensa. Aconteceu em países que se consideravam modernos, seguros e protegidos. E quando isso acontece, a vida não desacelera educadamente, ela estoura. As regras da riqueza e da sobrevivência mudam da noite para o dia. Pegue a Argentina, no ano de 2001. Após anos de má gestão econômica, dívidas e resgates do FMI, o governo estava desesperado. Os bancos estavam perdendo depósitos, enquanto os cidadãos tentavam converter pesos em dólares e transferi-los para o exterior. Então, o governo fechou as portas. Chamaram isso de corralito, o pequeno curral, mas para os argentinos comuns, era uma jaula. Saques em dinheiro limitados a 250 pesos por semana. Contas denominadas em dólares foram forçosamente convertidas em pesos desvalorizados em apenas algumas semanas. As economias destinadas a casas, negócios ou aposentadorias perderam metade de seu valor real. As pessoas batiam panelas e frigideiras nas ruas. Famílias de classe média que se consideravam seguras e estáveis foram repentinamente jogadas no caos. Isso é o que acontece quando os bancos fecham. O dinheiro evapora, não de uma forma abstrata, mas na maneira como o pão, o leite e o aluguel se tornam inacessíveis da noite para o dia. E a Argentina não está sozinha. Chipre, 2013. A União Europeia forçou o governo a congelar depósitos bancários como parte de um acordo de resgate. Depositantes comuns acordaram para descobrir que contas acima de 100 mil reais seriam confiscadas, literalmente tomadas, para resgatar bancos em falência. Não foram os bilionários que mais sentiram isso. Foram as empresas que de repente não podiam pagar os funcionários, os aposentados que não conseguiam acessar suas pensões, os pais que não podiam arcar com a mensalidade dos filhos no Líbano. Em 2019, anos de corrupção e colapso fiscal desencadearam controles de capital. Os bancos limitaram os saques a algumas centenas de dólares por mês, independentemente do quanto havia na sua conta. Os poupadores invadiram as agências, não com documentos, mas com armas. E em cada um desses casos, a história era a mesma. O que você pensava ser seu dinheiro acabou sendo deles. Mesmo nos Estados Unidos, a terra onde isso nunca poderia acontecer. Aqui, os bancos fecharam. Em 1933, nas profundezas da Grande Depressão, o presidente Franklin Roosevelt declarou um feriado bancário nacional. Por 4 dias, todos os bancos do país fecharam suas portas. Os cidadãos não podiam sacar dinheiro, as empresas não podiam pagar salários, e a incerteza reinava. Foi somente após o governo inspecionar e reabrir seletivamente os bancos que a confiança pública foi lentamente reconstruída. Mas pense nisso. Uma das nações mais ricas do mundo teve que literalmente congelar todo o seu sistema bancário apenas para evitar um colapso. O fio condutor em todas essas histórias é que os bancos não guardam seu dinheiro da maneira que você pensa. Eles operam com reservas fracionárias. Para cada dólar depositado, apenas uma fração permanece no cofre. O restante é emprestado, investido, transformado em dívida. Quando muitas pessoas exigem dinheiro ao mesmo tempo, a ilusão se quebra. E os governos, em vez de admitir a fragilidade, muitas vezes ficam ao lado dos bancos. Eles congelam os saques. Eles desvalorizam depósitos. Fazem você pagar pelos erros do sistema. Agora imagine isso acontecendo amanhã na sua própria cidade. O que você faria? Teria dinheiro em espécie para uma semana? Para um mês? Conseguiria pagar sua hipoteca se o próprio banco fosse o problema? Conseguiria alimentar sua família se os números digitais desaparecessem? Isso não é sobre paranoia. É sobre encarar a verdade desconfortável. O sistema financeiro não foi feito para te proteger, construído para se proteger. E quando o estresse chega, você descobrirá que os bancos não são cofres de segurança, mas máquinas frágeis de confiança. Uma vez que essa confiança se rompe, o dinheiro e o poder fluem em direções que você não pode controlar. Esse é o cenário de pesadelo. E como vimos da Argentina a Chipre, do Líbano aos próprios Estados Unidos, isso não é hipotético, é história. E a história tem uma maneira desagradável de se repetir. Quando analisamos a superfície dessas crises, o padrão se torna dolorosamente claro. Os bancos não colapsam por acaso, eles colapsam por causa de como são construídos. O sistema bancário de reserva fracionária, que é o cerne do nosso sistema financeiro, é tanto seu gênio quanto seu calcanhar de Aquiles. Em termos simples, os bancos não ficam com seus depósitos esperando que você os retire como casacos em um guarda-volumes. Eles pegam seu dinheiro e o multiplicam. Se você depositar 1.000 reais, o banco pode manter 50 reais em reserva e emprestar o restante para uma empresa, para um comprador de casa, ou até mesmo para o governo. Esse empréstimo, por sua vez, se torna o depósito de outra pessoa, que pode então ser emprestado novamente do nada. 1.000 reais se transforma em 5.000 reais, ou 10.000 reais em crédito circulante. É uma máquina que impulsiona o crescimento.
mas também é uma casa de cartas. Porque se muitas pessoas pedirem seus R$ 1.000 originais ao mesmo tempo, o banco não os tem. É por isso que a confiança é tudo. O sistema funciona enquanto as pessoas confiam que as portas permanecerão abertas. Mas no momento em que essa confiança vacila, começa uma corrida. Não é necessário que todos exijam seu dinheiro. Apenas um número suficiente de pessoas para expor a fina camada de reservas. E uma vez que o pânico se espalha, até mesmo bancos solventes podem falir. É como um incêndio em um teatro lotado. Um grito, uma corrida em direção à saída, e de repente, a sobrevivência se torna uma estampede. Os governos sabem disso. É por isso que, crise após crise, seu instinto não é proteger o poupador individual, mas proteger os bancos. Quando a Argentina impôs o corralito, não foi por malícia. Foi porque, se tivessem permitido que as pessoas continuassem a retirar dinheiro, os bancos teriam colapsado em uma semana. Quando Chipre impôs o bail-in, confiscando o dinheiro dos depositantes para recapitalizar o sistema, isso foi vendido como uma medida rigorosa. Mas a realidade foi brutal. O cidadão comum foi forçado a arcar com os erros de políticos, banqueiros e credores internacionais. Nos Estados Unidos, em 1933, Roosevelt não estava apenas acalmando o público, ele estava ganhando tempo para evitar uma cascata de falências. A verdade é que bancos e governos estão interligados. Os bancos precisam dos governos para impor confiança, garantir depósitos e apoiá-los em crises. Os governos precisam dos bancos para comprar seus títulos, financiar seus déficits e canalizar crédito para a economia. Quando a pressão aumenta, eles se unem, e a pessoa deixada de fora é você. O depositante, o contribuinte, o suposto proprietário do seu dinheiro. A ilusão é reforçada por regras e esquemas de seguro. O seguro de depósitos soa como proteção. Na América, o FDIC garante contas até R$ 250.000. Mas pergunte a si mesmo, se todos os depositantes do país corressem para reivindicar essa garantia, o dinheiro estaria lá? Não. O fundo de seguro é uma fração dos depósitos. Seu verdadeiro poder é psicológico. É um placebo projetado para mantê-lo calmo. E o que acontece quando os bancos fecham? O comércio para. Pagamentos digitais desaparecem. Salários são atrasados. Cadeias de suprimento paralisam. No Líbano, fábricas não conseguiam importar matérias-primas porque não podiam transferir dólares para o exterior. Na Grécia, durante a crise de 2015, as pessoas faziam filas em caixas eletrônicos sob o calor escaldante, esperando horas para sacar meros 60 por dia. Casamentos foram adiados, cirurgias atrasadas, crianças retiradas das escolas. Tudo porque o sistema financeiro decidiu que o acesso ao dinheiro não era mais um direito, mas um privilégio a ser racionado. Mesmo na era dos smartphones, criptomoedas e aplicativos de fintech, o problema não desapareceu. Na verdade, ele se aprofundou. A digitalização do dinheiro nos tornou mais dependentes do que nunca de bancos e sistemas centralizados. Se o servidor cair, se o leitor de cartão falhar, se a instituição congelar sua conta, sua riqueza se torna de repente nada mais do que dígitos em limbo. Em uma sociedade sem dinheiro. A ideia de fechamento de bancos não é um medo antigo da Grande Depressão. É um pesadelo moderno à espera de acontecer. Agora pense nos efeitos em cadeia. As empresas não conseguem pagar os trabalhadores, então as demissões se espalham. Os supermercados não conseguem pagar os fornecedores, então as prateleiras ficam vazias. Os investidores entram em pânico, vendendo ativos a preços de liquidação, esvaziando contas de aposentadoria e pensões. O governo se apressa para restaurar a confiança, mas a cada dia as filas crescem e os pacientes ficam mais magros. O que começou como uma decisão técnica em uma sala de reuniões se transforma em uma crise social completa. E quanto mais tempo isso se arrasta, mais desesperadas as pessoas se tornam, trocando, acumulando, até mesmo se revoltando. Isso não é teórico, aconteceu em nações ao redor do mundo. Pode acontecer novamente. E se você acha que isso nunca poderia acontecer na América, na Grã-Bretanha ou na Alemanha, lembre-se de que essas foram exatamente as palavras ditas na Argentina, em 2000, na Grécia em 2010, no Líbano, em 2018. A estabilidade é uma ilusão, até o dia em que não for. A realidade desconfortável é que os bancos não existem principalmente para proteger sua riqueza. Eles existem para se proteger e proteger o sistema que servem. Quando a pressão chega, eles o sacrificarão para sobreviver. O sistema é construído dessa forma, e fingir o contrário é o erro mais perigoso de todos. Imagine acordar amanhã e descobrir que o site do seu banco está fora do ar. Seu cartão de débito foi recusado e seu pagamento atrasado indefinidamente. Agora, estenda isso por mais de 1 ou 2 dias. E se a interrupção durasse semanas? Você teria dinheiro para cobrir comida, aluguel e contas? Seu empregador conseguiria até mesmo te pagar se os sistemas de folha de pagamento estivessem congelados? É aqui que a ficção se funde à realidade aterrorizante. Os bancos não são cofres neutros, são artérias da economia. Cortá-los e tudo a montante começa a morrer. As lições de crises passadas não são uma história empoeirada, são avisos. Quando a Argentina fechou seus bancos em 2001, a raiva nas ruas não era apenas sobre dinheiro, mas sobre traição. Pessoas comuns se sentiram como reféns de um sistema em que não podiam confiar. Em Chipre, em 2013, poupadores da classe média viram décadas de trabalho cuidadoso se evaporarem da noite para o dia para salvar instituições, consideradas grandes demais para falir. No Líbano, o colapso destruiu a própria ideia de cidadania, à medida que as pessoas perceberam que seus líderes haviam apostado seu futuro. E nos Estados Unidos, a Grande Depressão marcou uma geração inteira com hábitos de poupança que duraram a vida toda. O que une todas essas histórias é a mesma verdade desconfortável. Seu dinheiro é apenas seu, até que o sistema diga o contrário. Um número em um aplicativo bancário parece seguro, até que não seja. E é por isso que a lição de hoje é tão crítica.
Em um mundo de dívidas governamentais recordes, cadeias de suprimento globais frágeis e tensões geopolíticas crescentes, a ideia de um feriado bancário ou controles de capital não é descabida. É uma ferramenta no arsenal do Estado. Então, o que você pode fazer? Não. A resposta não é retirar tudo em pânico ou esconder dinheiro debaixo do colchão. A história mostra que o medo reativo apenas torna você mais vulnerável. A verdadeira estratégia é a resiliência. Diversificação não é uma palavra da moda, é sobrevivência. Ter ativos em mais de uma forma, em mais de uma instituição, até mesmo em mais de um país, pode significar a diferença entre paralisia e movimento. A verdadeira riqueza não é apenas o que você ganha, mas o que você pode realmente acessar em uma crise. Ouro, imóveis, alternativas de reserva de valor, até mesmo reservas em dinheiro. Essas não são ideias antiquadas. Elas são redes de proteção. E além do pessoal, existe o coletivo. Precisamos reconhecer como as leis são escritas, repetidamente. Os governos criam proteções financeiras que parecem proteger os cidadãos, mas na verdade blindam o sistema. Seguro de depósitos, poderes de emergência, controles de capital. Essas são formas de gerenciar o pânico, não de prevenir o colapso. Se não entendermos isso, nos tornamos complacentes. Se entendermos, podemos pressionar por regras melhores, por transparência e por responsabilidade em um sistema que mostrou repetidamente que se coloca antes de nós. A parte assombrosa desta história é quão frágil a confiança realmente é. Os bancos não precisam colapsar fisicamente, eles só precisam que as pessoas parem de acreditar. No momento em que essa fé se quebra, a contagem regressiva começa. E uma vez que um fechamento é declarado, a máscara cai. Os bancos nunca foram neutros, nunca foram apenas prestadores de serviços. Eles são estruturas de poder profundamente ligadas a governos, corporações e mercados globais. Você não é um cliente. Você é um participante de um sistema que funciona até que não funcione mais. A história não se repete exatamente, mas seus ecos são altos. A lição da Argentina, Chipre, Líbano, Grécia e Estados Unidos é simples. Não confunda acesso com propriedade. Se sua riqueza existe apenas à mercê das instituições, então ela não é verdadeiramente sua. Para construir liberdade financeira, você deve olhar além da ilusão de segurança e se preparar para os momentos em que o sistema falha. Porque um dia, a pergunta pode não ser: e se os bancos fecharem amanhã? Mas o que eu faço agora que eles já fecharam? Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde olhar.